Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nós estamos trabalhando aqui com essa revista Sacrifício no Plano da Redenção. E hoje, meus amados, com muita alegria, nós estamos no meio da revista. Exatamente, estamos aqui no meio da revista e nós vamos falar da lição 7, a oferta de manjares, também conhecida como oferta de Minhá. Então, hoje a oferta de manjares, oferta de Minhá, ela está aqui na página 46. E para quem não me conhece, sou o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, pastor dirigente da Igreja de Formosa, Congregação de Formosa, Goiás. E quero sempre agradecer a Deus por essa oportunidade de ser o comentarista desta revista e também a oportunidade que nos foi dada pelo nosso amado pastor Gideon e pela nossa querida, amada pastora presidente, a pastora Loide Ramos. Que Deus abençoe a cada um dos nossos amados professores que estão acompanhando essas aulas, que Deus possa nos abençoar também nessa aula de hoje. Bem, irmãos, dos 5 sacrifícios que nós temos começado a estudar a partir da aula passada. A aula passada nós falamos da oferta de holocausto, oferta queimada. Nos 5 sacrifícios, amados, inclusive nós estamos trabalhando com esses 5 sacrifícios, estudando princípios básicos ali para a adoração do povo israelita, do relacionamento entre o povo israelita e o Senhor. E também nós estamos estudando na questão tipológica, tudo aquilo que se cumpre no sacrifício de Cristo. E hoje nós vamos falar aqui desta oferta verde. Hoje eu estou aqui de verde exatamente, combinando aqui com a lição de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a oferta de Minhá, único sacrifício sem derramamento de sangue. Esta é a única oferta que não tinha derramamento de sangue e que era uma oferta, obviamente, de vegetais que eram oferecidos no altar de Deus. Essa oferta também, como uma oferta voluntária, ela era uma oferta, irmãos, na classificação das ofertas de consagração. Era uma oferta que preparava também o adorador para um relacionamento com Deus. Então vamos lá. A oferta de Minhá, irmãos, ela está ali, oferta de manjares, que também é conhecida como oferta de grãos e oferta de cereais. Ela está ali no contexto de Levítico capítulo 2. Irmãos, eu sempre costumo dizer que nesses textos difíceis da Bíblia, mais complicados, é sempre bom a gente ler também numa Bíblia de linguagem moderna. Tem lá a tradução NVI, que é a nova tradução internacional, que você pode só colocar NVI, Bíblia NVI, lá na internet, que você consegue a tradução dela assim, tradução moderna e que é colocada no âmbito internacional. Ela facilita bastante assim a forma de você poder entender melhor aquele texto da forma como ele é descrito, certo? Então vamos lá. Assim, irmãos, como a oferta de holocausto, a oferta de manjares, também conhecida como oferta de Minhá, nós falamos um pouco dela na primeira lição. Ela é uma das ofertas praticamente mais antigas, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que foram inclusive as ofertas, o termo utilizado para a oferta tanto de Caim quanto de Abel. No entanto, no sistema sacrificial israelita, ela é oferecida apenas como vegetais, apenas como, como derivados dos produtos da terra. Embora a oferta ali oferecida por Abel foi realmente um sacrifício de sangue. Mas aqui no sistema sacrificial, a oferta de Minhá, a oferta de manjares é apenas ali para as ofertas de vegetais e os derivados ali dos produtos da terra, certo? Não era qualquer produto, era apenas uns produtos específicos, os quais nós iremos aqui falar nesse estudo, e com certeza há significados muito fortes que a gente pode estar aprendendo aqui nesta lição de hoje. Então vamos lá. Quando nós falamos, irmãos, da oferta de manjares e sua significação nesse primeiro tópico aqui, a oferta de manjares, irmãos, ela vem do termo hebraico Minhá, assim como eu falei, que significa um presente, uma dádiva ou um tributo oferecido a Deus, assim como Caim e Abel.
que moravam ali na terra, uma terra que pertencia ao Senhor, eles tinham consciência disso e sabiam que eles eram dependentes do Senhor para colher naquela terra. Então eles oferecem um presente a Deus, no caso Caim do fruto da terra e Abel ali, no caso ali das primícias dos rebanhos. Mas no sistema sacrificial israelita, o povo de Deus também tinha que ter este mesmo reconhecimento. E é uma oferta interessante, irmãos, que ela não vai tratar da questão do pecado, certo? Ela não vai tratar especificamente na questão do pecado, embora vai tratar de uma questão moral muito importante e fundamental no relacionamento entre Deus e o povo. Isso é tão importante, irmãos, os princípios que nós vamos falar aqui, dos princípios morais que aprendemos na oferta de Minhá, que são princípios, inclusive, que são ensinados antes mesmo de Deus começar a tratar da questão do pecado, antes do homem ter a noção, sabe, da importância dos sacrifícios, no sentido de expiar o pecado, no sentido ali de resolver a questão do pecado. Primeiro eles aprenderam lá no princípio, os sacrifícios no sentido de uma honra a Deus. Inclusive nós colocamos aqui que esse termo Minhá é utilizado nas Escrituras como uma expressão de reverência, de gratidão, de homenagem e de lealdade a Deus. E aqui está os versículos para mostrar que quando essas ofertas foram oferecidas a Deus, foi dentro desse contexto, irmão, um contexto de gratidão, um contexto assim, de reconhecimento à soberania de um Deus que havia dado aos israelitas, uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel, uma terra, irmãos, muito boa, não somente para eles produzirem para si mesmos, mas também uma terra que produzia alimento de qualidade para os rebanhos, para que os rebanhos pudessem multiplicar, assim, de uma maneira muito próspera. Tudo isso, irmãos, eles tiravam uma porção daquilo, inclusive para oferecer a Deus. E não à toa que os princípios que nós vamos aprender aqui, irmãos, os princípios que os israelitas deveriam ter no seu relacionamento com Deus, além da questão do pecado, esses princípios de gratidão, de homenagem a Deus, de honra ao Senhor, eram tão importantes, tão fundamentais nos relacionamentos entre o povo e Deus, que a oferta de manjares, ela tinha que acompanhar todas as demais ofertas. Assim como o holocausto, que era a oferta de aproximação, acompanhava as outras ofertas, a oferta de manjares todos os dias, ou quando o israelita também oferecia qualquer outro tipo de oferta, em seguida ele tinha também que oferecer a oferta de manjares, que era, vamos dizer assim, uma oferta que realmente, irmãos, demonstrava da parte do israelita para o Senhor que ele realmente, irmãos, ele lembrava que Deus era o supridor de suas necessidades, que Deus era que supria os alimentos, que Deus era que dava o pão, Então, quando ele oferecia aquela oferta, era como se ele estivesse dizendo ao Senhor: Senhor, obrigado porque o Senhor tem sustentado a minha vida, e eu sou dependente de Ti, Senhor, e tudo que eu tenho, tudo que a terra produz, tudo que, até o alimento que eu como, sabe, vem do Senhor. Então, eu venho, Senhor, trazer essa oferta como um reconhecimento. E, na verdade, lembrando que a oferta de Minhá não era uma forma de Deus lembrar que o povo estava agradecendo. Pelo contrário, era uma função pedagógica para o povo. Porque quando o povo entregava aquelas ofertas de manjar, os manjares a Deus, era o povo que lembrava, irmãos, o quanto eles eram dependentes de Deus, o quanto eles precisavam da bênção e da provisão de Deus sobre as suas vidas. Então, em resumo, a oferta de manjares, ela ensinava princípios importantes aos israelitas de honrarem a Deus, de prestar uma homenagem, uma gratidão a Deus, pelo fato de Deus ser o supridor das suas vidas e de ser o soberano de toda a terra. É importante, irmãos, que este princípio, que todos os dias tinha que ser oferecido ali diante do altar de Deus e que não poderia faltar na nação de Israel, e que diariamente era uma oferta diária e uma oferta básica. Esse princípio é tão importante, irmãos, que lá no Novo Testamento, Jesus ele vai ensinar isso para os discípulos de uma maneira muito clara, onde? Na oração
no momento em que ele ensina os seus discípulos a orar. Por exemplo, na oração, irmãos, quando os discípulos pedem para Jesus como era a forma certa deles orarem a Deus, deles se relacionarem a Deus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, Jesus, é interessante que ele ensina a oração, irmãos, trazendo os princípios da oferta de mirra. Porque na sua oração, é interessante que ele diz assim, portanto, vós vão orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, primeiro um reconhecimento que Deus é soberano, que Deus é dono de tudo. Eles estão assim, Senhor, tu és o poderoso e a tua vontade deve permanecer acima de tudo, né? E depois ele continua dizendo assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E depois é que vem o perdoai os nossos pecados. Não é semelhante, irmãos, à oferta de mirra? Porque a questão dos sacrifícios relacionada ao perdão de pecados vem depois, né, dos tempos de Abel. Mas nos dias de Abel, é só você olhar no cronograma que fizemos na primeira lição, né, onde vem a revelação de Deus, o que Deus vai revelando no decorrer dos tempos. A primeira revelação que Deus se preocupa é ensinar que as pessoas que devem se relacionar com Ele têm que ter este reconhecimento que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e que todos nós dependemos de Deus. E essa oração, irmãos, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, era uma oração que era feita pelo pobre, era uma oração que era feita pelo rico. Quer dizer, o rico, mesmo abastado do seu dinheiro, mesmo tendo provisões ali para os próximos 50 anos, se ele viesse a viver, ele tinha que ter a oração, o princípio da oração do Pai Nosso no seu coração, que quando ele orasse, irmãos, ele também tinha que dizer: Pai Nosso, que o pão nosso de cada dia, o Senhor venha nos dar hoje. Por que o rico tinha que fazer também esta oração? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Porque ele tinha que lembrar, irmãos, que o pão que ele teria, que o alimento que ele teria, não era por causa das suas provisões, não era por causa dos seus recursos, não era por causa dos seus tesouros, não era por causa da quantidade que ele tinha no banco. Não era isso que garantiria o pão, mas era exatamente a sua dependência de Deus. Sua dependência de Deus era que garantiria para ele o pão e a sua subsistência. Então, irmãos, são princípios muito fortes acerca do relacionamento em que os israelitas tinham que demonstrar diante de Deus, e que nós, na vida cristã também, nós devemos, irmãos, ter ao longo da nossa vida cristã. Todos os dias nós temos que oferecer a nossa oferta de mirra, o nosso momento de gratidão, o nosso momento de reconhecimento. Irmão, a gente tem necessidades, a gente ora, a gente busca, a gente pede perdão, a gente lembra de tanta coisa, irmãos, mas Jesus nos ensina que é fundamental no nosso relacionamento com Deus ter os princípios para um momento da nossa vida, um momento da nossa oração, e dedicar o nosso mirrar a Deus, né? Dedicar, o nosso reconhecimento, o quanto Ele é importante, o quanto Ele é fundamental, quantas coisas Ele tem feito por nós, e sempre pedir para que Ele nunca nos deixe, sempre pedir para que Ele continue nos sustentando, nos alimentando. Isso é o quê? É o nosso mirrar na nossa oração, no nosso relacionamento com Deus. E era isso, irmãos, que Deus estava ensinando para a nação de Israel. Os princípios da honra, do reconhecimento, da honra a Deus, e do reconhecimento à dependência de sua provisão alimentar que Ele traria diariamente ao povo. Mas vamos lá. Nós temos aqui, irmãos, a oferta de mirra, a oferta de manjares, né? A oferta de mirra sendo oferecida em três formas aqui, em duas formas aqui no sistema sacrificial israelita, né? Nós temos, melhor dizendo, em três formas eram oferecidas a oferta de mirra, certo? Primeiro, era a farinha de trigo, né? A farinha de trigo refinada com azeite e incenso, que nós vamos falar nesse próximo tópico. Depois nós vamos falar dos bolos ou bolachas de farinha com óleo, né? Ali assados no forno. E, por fim, nós vamos falar das espigas verdes de trigo. Não eram espigas de milho, eram espigas verdes de trigo tostadas no fogo. Então,
A matéria-prima era o trigo, feito de uma forma ou de outra, né? E o azeite, né? E por fim nós vamos ver alguns outros elementos que podiam e que também não podiam, né? E enquanto, irmãos, as ofertas, sacrifícios de animais, representavam aqui aspectos morais que falavam a respeito de Cristo, e nós estudamos na aula anterior. Na aula de hoje nós vamos ver, irmãos, que a oferta de manjares, que era ali dos frutos da terra, oferta de vegetal, ela foca exatamente na natureza humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Então vamos falar no que se refere à natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo, começando aqui pelas ofertas de manjares crua. Então nós temos aqui o texto, está na revista, que diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e sobre ela porá incenso. Então, irmãos, em primeiro lugar, você deve mostrar para o seu aluno que quando nós falamos da oferta de manjares, na sua forma crua, ou seja, sem passar pelo forno, né? Aqui nós vamos ver a oferta de manjares crua, ela fala exatamente da natureza perfeita de Cristo antes do seu sofrimento. Esse era o objetivo apontado tipologicamente na oferta de manjares crua. E nós temos algumas figuras aqui, lembrando que essa lição aqui, ao todo, né, com essas duas capas aqui, são 8 páginas. Dá a impressão que a lição é longa, mas ela não é longa. Nós temos uma lição até, vamos dizer, imagens até muito bonitas, bem ilustrativas, né, que o pastor Heber colocou aqui para ficar bem didática, essa lição, muito boa, muito interessante, mas a lição ao todo ela é uma lição que até é meio curta, e dá para a gente trabalhar muito bem com essa lição nesta aula, né? Mas eu vou pegar apenas os pontos importantes aqui dessa lição. Então vamos lá, vamos começar aqui da flor de farinha na oferta crua de manjares. Era flor de farinha, nós temos o azeite, nós temos o incenso. Então a flor de farinha, né? Eles pegavam ali a flor de farinha, que tem a quantidade certa ali, você pegando a linguagem de hoje, você vai ver a quantidade certa, e tem ali a flor de farinha, eles adicionavam a quantidade de azeite ali, misturava para ficar ali mais ou menos uma massa de farinha molhada, e entregava para o sacerdote. O sacerdote pegava um punhado daquela farinha e depositava ali no fogo, né? Um punhado daquela farinha misturada com azeite, só aquela parte que ele ia colocar ali, melhor dizendo, misturado com incenso, né? Então ele pegava a farinha com óleo, misturava, pegava uma porção, misturava incenso naquela porção ali na mão e depositava sobre o altar de Deus a oferta de manjares para ser queimada juntamente com os demais sacrifícios que estavam ali, certo? E o que representa aquela farinha, irmãos? A farinha, obviamente, não era qualquer farinha, era a flor de farinha. Quando você lembrar da flor de farinha sendo falada na Bíblia, está falando de uma farinha assim de primeiríssima qualidade, né? Desde o seu preparo, da forma como ela era peneirada, não era qualquer um que tinha condições de ter dessa farinha. Então, era uma farinha mais cara, estava entre os artigos de luxo, e que, obviamente, se nos animais era o melhor e o mais perfeito, não podia ter mancha, não podia ter nada disso para representar Cristo, então, obviamente, que nos vegetais também, irmãos, tem que ser o melhor da farinha, o melhor do azeite, porque ali fala de Cristo, né? E quando nós falamos, irmãos, da natureza de Cristo representada pela farinha, assim como a farinha tinha que ser de melhor qualidade, ela fala, irmãos, da natureza de Cristo, que era perfeita, que não tinha a contaminação do pecado. Da mesma forma também, ela era misturada com azeite, porque o azeite, irmãos, o azeite é um artigo utilizado para muitas coisas. Era como se fosse a manteiga do mundo antigo, né, para fazer os bolos, era muito utilizada para alimentação, era utilizada, irmãos, ali nas questões medicinais, para, enfim, ajudar ali na cicatrização de feridas, amolecer nas feridas ali para ajudar na cicatrização. Era utilizada também nos rituais religiosos de consagração, né, enfim, dos reis, dos sacerdotes. Nós vemos que a farinha realmente ela tinha
uma utilidade muito grande. E no Novo Testamento ela vai simbolizar o Espírito Santo também, né? Até porque, irmãos, que as pessoas que eram ungidas, separadas para o ministério, separadas pela obra, essa unção vinha com azeite. E esta unção representa, irmãos, a ação do Espírito Santo separando aquela pessoa, né, para o serviço de Deus, porque era assim que ocorria. Quando Deus separava, por exemplo, os reis, o Espírito de Deus ia lá e capacitava aquelas pessoas para o ministério, assim como ocorreu com Saul, ocorreu com Davi e também com os demais profetas do Senhor. Então, o incenso também era uma resina aromática aqui, produzida aqui da árvore, né? Uma árvore ali, do gênero Boswellia, que cresce ali na Índia. Mas, em resumo, o incenso, muito utilizado no ritual religioso, tinha um incenso também que era um perfume natural ali, que era mais pessoas que tinham muita condição realmente para usar, e tinha ali o incenso que era oferecido diante do Senhor. Então, o incenso, irmãos, ele está muito ligado à questão da oração. Inclusive, quando os sacerdotes, eles ofereciam incenso, o povo que estava ali presente entendia que era um momento ali da oração. Então, o incenso, ele está muito ligado à questão da oração, era um sinal, um chamamento do povo para que eles pudessem ali estar orando ao Senhor, né? E por isso ele está muito ligado aqui ao ofício sacerdotal. Inclusive Jesus, quando criança, né, irmãos, ele recebeu como presente ali, incenso, né, representando como seria o seu ministério também, um ministério ali sacerdotal. Ele recebeu ouro, simbolizando o seu ministério de rei, porque o ouro normalmente era entregue como presentes aos reis, o incenso como presente aos sacerdotes, né? E a mirra ali normalmente eram presentes especiais também entregues aos profetas. Então, Cristo ali, no seu ministério de rei, sacerdote e profeta, nós temos ali o incenso como uma representação do seu ministério sacerdotal. Mas, como eu falei, irmãos, essa primeira parte aqui, dessas ofertas aqui, de manjar, dessa oferta de manjares, né, ela crua, ela representa a natureza de Cristo antes da sua morte. Por quê? Porque Cristo, irmãos, ele nasceu de uma natureza humana, mas não gerado pelo Espírito. Então, ele não recebeu a contaminação da carne, não nascido na carne, né, vamos dizer assim, numa descendência humana normal, de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Foi assim que Cristo, ele não nasceu, mas ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, né? Só corrigindo aí. Então, Cristo, ele não nasceu recebendo a influência carnal, recebendo a contaminação da carne, a herança, né, maldita de Adão, do pecado original. Cristo não recebeu. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ele tinha uma natureza humana, mas era uma natureza que não era contaminado por Adão, pelo pecado original. Mas era uma natureza limpa e santa, porque ele foi gerado pelo Espírito, ou seja, simbolizando a junção entre a farinha e o azeite, natureza carnal e espiritual. Jesus Cristo era homem, mas era um homem santo, né? Era um homem de Deus, era um homem separado para o serviço de Deus, certo? Então, essa é a primeira representação aqui que nós temos de Cristo, anunciada aqui por esses ingredientes, né, a palavra certa, por esses primeiros ingredientes aqui relacionados à oferta de manjares crua. Mas nós também temos a oferta de manjares aí já cozidas, assadas ou tostadas, né? Então, essa oferta que não era crua, mas era cozida, assada e tostada, representa ali, irmãos, a natureza perfeita de Cristo durante o seu sofrimento ali na cruz do Calvário para salvar a humanidade de seus pecados. Então nós temos primeiro aqui, por exemplo, os bolos asmos e os pães finos. Lembrando que esses bolos e esses pães finos, eles eram feitos sempre pelos mesmos ingredientes, pela mesma farinha, né, flor de farinha de primeira qualidade, pelo mesmo azeite. Então eles eram feitos ali e com sem fermento, e nós vamos dizer o porquê sem fermento, né? Então, é interessante que no processo, irmão, de cozimento, o processo que estava assando esses materiais,
como eles não tinham fermento, então eles não inchavam, mas ficava ali, às vezes subindo ali, uma parte ali da massa, e sempre ali o israelita que estava fazendo, ele sempre perfurava com os garfos. E toda esta ação, irmãos, ela representa aqui o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Cristo que sempre se apresentou como o pão da vida aos seus discípulos, né? Ele dizia que o verdadeiro pão de Deus não é aquele que Moisés vos deu no deserto, mas o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu. Ele estava falando a respeito dele mesmo, né? Que nasceu ali, enfim, nasceu na natureza santa ali, ou seja, farinha, azeite. E quando ele vai começar o seu ministério, ele já se manifesta como o pão da vida, né? Já ali pronto. Então, ali durante o seu sofrimento, irmãos, nós vemos ali que a sua carne realmente foi bastante perfurada, né? Foi muito perfurada ali durante as chicotadas ali dos soldados romanos, aquelas pontas de osso ali que entrava e rasgava ali tudo. Vimos que ele foi perfurado ali quando enfiaram ali aqueles cravos nas suas mãos, seus pulsos e também nos seus pés. E nós vemos Cristo também perfurado ali, mesmo depois de morto, quando o soldado romano o transpassou com a sua lança. Então ali fala de Cristo como o pão da vida, passando pelo processo ali da cruz, o processo de sofrimento, o processo ali para se consolidar, né, como pão pronto para dar vida a todos aqueles que nele crê, né? E aí vemos que, por fim, temos também, né, irmãos, a questão aqui dos grãos de trigo tostados também, que são uma representação também de Jesus Cristo ali durante o seu sofrimento. E eu não vou me aprofundar muito aqui, porque já está automaticamente aqui muito bem explicado, mas o que o seu aluno deve entender que essa segunda etapa aqui dessas ofertas, né, que nós encontramos aqui no seu momento em que ela estava sendo preparada e assada, né, são os mesmos elementos, mas são elementos que já estão misturados, estão formando-se pães, né, enfim, bolos, conforme nós encontramos aqui nas imagens, né, e ali tudo simboliza o sofrimento pelo qual Cristo passaria para se tornar o pão da vida. Agora nós temos aqui alguns elementos que são proibidos, e nós temos um elemento à parte que ele é adicionado, né? Nós temos aqui como elementos proibidos, primeiramente o fermento, porque o fermento, irmãos, o fermento antigo, era um pão velho que estava ali num processo de fermentação por conta daqueles fungos, né? Então depois do pão estar velho, os fungos ali faziam aquele processo de fermentação, eles pegavam aquele pedacinho de pão velho, misturavam com a massa nova, para que a massa nova pudesse, então, ela inchar devido àqueles fungos fermentadores ali do pão velho. Então, ela é muito associada, irmãos, com a maldade, com o pecado, com a corrupção, né? Principalmente no Novo Testamento. E também no mundo antigo, o fermento também ele tinha esse simbolismo, né, do velho contaminando o novo, certo? Então, Jesus ele vai utilizar muito isso, principalmente nas suas parábolas, nas suas críticas à hipocrisia ali dos escribas, dos fariseus. Paulo também vai falar um pouco disso. Então, o fermento, em síntese, ele tem essa conotação que demonstra maldade, corrupção, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E por isso, Deus ele proibiu que os pães ali que fossem oferecidos no altar tivessem fermento. Os hebreus, até mesmo em algumas festas, em alguns momentos, eles poderiam comer normalmente, né, pães ali com fermentos. Só não também na festa da Páscoa, que tinha um momento ali que eles só comeriam pães sem fermento, os pães asmos, né? Mas no demais não havia problema, né, na sua alimentação, apenas no altar de Deus, devido ao simbolismo que tinha. E como eu falei, irmãos, Deus ele usou de tudo isso como uma forma didática para mostrar como ele queria se relacionar com o povo e como também tudo ali iria se cumprir em Cristo Jesus. O mel também, irmãos, era um ingrediente muito utilizado ali nos rituais pagãos e também tinha uma certa ação fermentadora, e por essa razão ele também foi proibido de ser misturado ali entre na oferta de manjares, embora nos rituais pagãos era muito utilizado.
Até porque, irmãos, o mel também, ele era utilizado em muitos rituais de adivinhação. Cavavam-se buracos, né, como eu falei ali na aula primeira, se não me engano, naqueles rituais, que provavelmente a pitonisa ali, que Saul consultou ali a Samuel, né, o espírito, querendo consultar o espírito de Samuel, e ela fazia buracos e oferecia, às vezes oferecia sangue, em alguns rituais oferecia ali mel e outras coisas, para aqueles espíritos pudessem sair dali. Então essas determinadas coisas ali, Deus proíbe do altar para não ter nenhuma conexão também com o mundo pagão. E também, irmãos, o mel, ele representa, né, as delícias desse mundo, ele é muito utilizado ali assim, pelos poetas antigos, pelos poetas da época de Jesus, os poetas do Velho Testamento, né? E não vai ser difícil também a gente encontrar alguma coisa, até mesmo em Cantares, falando do amor, falando da doçura da vida. No caso, em Cantares, na doçura do amor, ali elementos até mesmo relacionados ao mel, como uma figura, né, das doçuras do amor, enfim, das doçuras da vida. Mas principalmente no mundo antigo, o mel, ele tinha aquele símbolo de vaidade, aquele símbolo, né, de prazeres da vida. Ele simbolizava os prazeres da vida. E uma coisa, irmãos, que Cristo não teria em si, ele como nosso pão da vida, ele não teria o mel, ou seja, ele não teria os prazeres da vida. E olha que Satanás, irmãos, fez de tudo para tentar convencer Jesus lá no deserto, né? Ele ofereceu o mel para Jesus. Estava lá o Jesus, o pão da vida ali, ali sem fermento, sem contaminação nenhuma. E quando Satanás mostra para ele ali, está lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás mostra as riquezas do mundo, diz, tudo isso aqui, como é que você vai ser grande, ou como é que, sabe, você vai ter tudo aos seus pés aqui e tal, mas você tem que me adorar. Quer dizer, Satanás estava oferecendo a Jesus o quê? O mel. Mas Jesus, irmãos, como era o pão da vida e seria sacrificado no altar de Deus, ele sabia que na sua vida ele não experimentaria o mel. Ele não veio para experimentar o mel, mas ele veio, pelo contrário, para experimentar, irmãos, o forno do juízo de Deus. Ele veio para receber o juízo de Deus, e por isso ele sabia que tinha que passar pelo sofrimento do forno e não pela delícia do mel, né? Realmente é tudo uma simbologia, irmãos, que fala profundamente acerca de Cristo. Já o sal era sim adicionado também nessas ofertas. Falei em separado em razão do simbolismo profundo que tem o sal. O sal, quando Jesus fala que os discípulos são o sal da terra, ele estava falando no sentido de sabor, realmente, que os discípulos vão trazer sabor à terra. Mas quando falamos do contexto antigo, especialmente aqui nos sacrifícios, o simbolismo do sal, irmãos, estava muito atrelada à questão das alianças. Sal era algo que simbolizava a conservação de uma aliança, porque eles acreditavam que o sal era um dos elementos indestrutíveis, inclusive pelo fogo. Então, quando se fazia uma aliança com sal, aquelas pessoas que faziam aquela aliança colocando sal, normalmente elas estavam determinando que aquela aliança fosse pelo resto das suas vidas e que aquela aliança não poderia quebrar. Então Jesus estava mostrando também na oferta de manjares, irmãos, que aquele relacionamento, né, que o povo teria que ter com ele, aquele reconhecimento, aquela gratidão, aquela honra, sabe? Era ela que formaria com Deus uma aliança eterna. E simbolizando Cristo, irmãos, era realmente o sal. Ele tinha um ingrediente, ele tinha um sal, ou seja, era no seu sangue que ele faria conosco, na verdade, uma nova e inquebrável aliança. Então, nesse sentido, irmãos, o sal, ele representa aqui um elemento muito interessante no sacrifício de Cristo, que é a preservação da aliança. Porque no passado, irmãos, a aliança dos hebreus foi quebrada, não por Deus, mas quebrada pelos próprios hebreus em razão deles não conseguir guardar a lei. Mas, vindo Cristo, a lei agora não estava em tábuas de pedra, mas seria colocada dentro dos corações. E Deus prometeu que faria através do Messias, né? Quando o Messias viesse, e derramasse o seu Espírito, ele faria uma aliança eterna, ou seja, uma aliança de sal, uma aliança indestrutível, não segundo o sacrifício, sangue de animais, mas segundo o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, tudo isso muito bem representado aqui pela oferta de manjares. E por fim, como eu falei, irmãos, a oferta, depois de pronta, no caso ali da oferta crua, pegava-se apenas um punhado e ofertava no altar, e no caso ali dos pães, pegava-se uma parte ali, oferecia no altar, e o restante era para a subsistência dos sacerdotes. Eram ofertas santas para ele e para a sua família poder se alimentar. Então vamos lá. O que significa essa porção memorial que era entregue ali para ser queimada no altar do Senhor? O memorial, irmãos, ele tem um termo aqui, hebraico, zaká, que significa lembrar-se, ou, em outras palavras, lembrança. Então, quando se oferecia, irmãos, um punhado da oferta de manjares no altar, o povo estava demonstrando a Deus que eles estavam lembrando o quanto Deus era importante para a vida deles, o quanto Deus era fundamental para a vida deles, o quanto Deus, irmãos, era soberano sobre a vida deles. Era um princípio diário que não poderia faltar na vida do israelita. O princípio do memorial. Deus é dono de tudo, mas se contenta com um pouquinho que nós entregamos a Ele. E como eu falei, irmãos, o princípio aqui do manjares, dessa honra a Deus, desse reconhecimento, dessa dependência de Deus, que não pode ser apenas falada, tem que ser demonstrada, de alguma forma pelo israelita. Nós vemos que esse princípio é aplicado por Jesus na oração. Esse princípio também sempre foi aplicado, por exemplo, na hora de dizimar, porque quando a gente entrega o nosso dízimo, por exemplo, nós estamos sobre esse princípio, irmãos, da honra a Deus, esse princípio do reconhecimento que nós dependemos de Deus. Quer dizer, Deus nos deu 100%, a gente entrega 10%, é um punhado que a gente oferece, irmãos, de volta a Deus. Isso é o que? Isso é um ato de fé, isso é um ato de gratidão a Deus, e Deus se agrada disso. Ele é dono de tudo, mas Ele se contenta apenas com aquele pouquinho, porque é naquele pouquinho, irmãos, que há uma lembrança nossa diante do Senhor. E esse pouquinho, irmãos, Ele não abre mão, E por isso, irmãos, quando nós trazemos isso para o Novo Testamento, na ceia do Senhor, nós temos, então, o ápice do princípio aqui do manjar, da oferta de manjares, a oferta de minhá sendo aplicada, exatamente no último dia da ceia. Deus pega ali exatamente o elemento principal da ceia, que é o pão, e obviamente quando Jesus fez a ceia, ele estava numa Páscoa, devemos lembrar, E na Páscoa tinha uma semana ali, da Páscoa ali, que era chamada Semana dos Pães Asmos, só comiam pães asmos. Então os discípulos não comeram aquele pão inchado que a gente costuma ver com fermento, mas os discípulos comeram um pão asmo, um pão sem fermento, em razão deles estarem numa festa judaica, de pães asmos, festa judaica da Páscoa, Então Deus pega aquele alimento e também faz um memorial. Ele tira uma porção daquele pão e diz: olha, isso aqui é um novo memorial, ou seja, é uma nova oferta de manjares para vocês. Todas as vezes que vocês participarem desta oferta, melhor dizendo, deste pedaço de pão, deste memorial, vocês estão tendo uma lembrança que o meu corpo foi dado por vocês para que vocês tivessem vida, E foi dado também um memorial no cálice, ou seja, com todas as vezes que vocês tomarem deste cálice, também vocês vão ter um memorial, ou seja, o memorial para nós também no Novo Testamento está aqui na ceia, está aqui no pedacinho daquele pão e no pouquinho, irmãos, daquele suco de uva. Nós estamos fazendo um memorial de que o verdadeiro pão da vida, ele agora, irmãos, quando nós ingerimos aquele pão, ingerimos, irmãos, daquele cálice, nós estamos mostrando que o pão da vida, ele está vivendo em nós, e o seu sangue está dentro de nós. E quando Deus olha para nós, Ele vê o verdadeiro memorial, irmãos. Ele vê a verdadeira gratidão sendo demonstrada, Ele vê a verdadeira soberania, porque como eu falei, irmãos, por mais que o homem tente agradar a Deus, tenta fazer as coisas certas, suas justiças são corrompidas, suas justiças não chegam ao padrão de Deus, mas a justiça de Cristo, irmãos, alcança o padrão de Deus, satisfaz, o padrão moral altíssimo exigido por Deus. E é por isso que quando nós alimentamos do pão e alimentamos do cálice,
estamos dizendo para Deus: Deus, Senhor, não é a minha justiça, Senhor, mas é a justiça de Cristo que mora em mim, que está na minha vida. Então, quando Deus olha para nós, sabe, Ele só pode se lembrar de Cristo vivendo em nós, de Cristo nos limpando com o seu sangue. Então, irmãos, se não for através de Cristo, se não for Jesus Cristo hoje, dentro de nós, dentro da nossa vida, irmãos, por mais que tentemos, a nossa gratidão, nossa honra, simplesmente não vale nada para Deus. Mas pastor, e a oferta de manjares no passado? Não valia? Irmãos, enquanto estávamos na era da lei, aqueles sacrifícios serviam de forma pedagógica, se preparando para algo real que precisava acontecer. Então Deus, sabe, Ele aceitou provisoriamente aquilo. Mas não era que aquele povo realmente estava trazendo uma honra e trazendo, sabe, uma gratidão a Deus que satisfazesse o seu alto padrão exigido. Mas quando veio Cristo e morreu na cruz do Calvário, e pela fé, quando nós recebemos Ele na nossa vida, nós passamos a morrer para o nosso pecado, e Ele passa agora a viver em nós. É como Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Deus vai olhar para mim, irmãos, e vai ver Cristo agindo na minha vida, o Espírito de Deus agindo na minha vida, o Espírito do próprio Cristo em mim, agindo, me usando, sabe, o sangue dele na minha vida. E aí tudo que eu começo a fazer agora é de honra, de louvor, de gratidão, ainda que sejam coisas simples, Deus aceita com muita alegria, irmãos, a minha expressão de gratidão, a minha expressão de honra a Ele. Sabe por que Deus aceita muito, com tanta alegria? Porque Ele vê o verdadeiro minhá em mim. Ele vê a verdadeira oferta de manjar dentro de mim, que é o Senhor Jesus Cristo habitando na minha vida por meio do Espírito Santo. Irmãos, poderia dizer mais coisas, mas creio que até aqui nós falamos o suficiente. Então, em síntese, nós aprendemos que a oferta de minhá, ela fala de princípios importantes da honra, da adoração a Deus, que isso é feito através, que isso ensina no relacionamento entre o povo de Israel e o Senhor. Mas nós sabemos que ali era muito uma questão didática que preparava o povo para a chegada de Cristo. Vindo Cristo, irmãos, e habitando em nós, agora sim, a verdadeira oferta de minhá, ela pode ser oferecida a Deus, porque os verdadeiros ingredientes da oferta de minhá, eles agora estão em nós, que é a vida de Cristo em nós, que é o corpo e o sangue de Cristo está em nós. E todas as vezes que nós participamos da ceia, é só para nós nos lembrarmos que Cristo vive em nós, e por isso Deus recebe com alegria a expressão que nós temos de honra e de gratidão, que devem ser diárias e devemos fazer diante do Senhor, né? Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai, devemos reconhecer isso diariamente e agradecer por tudo, sobretudo por Ele ter nos enviado Cristo para fazer o sacrifício por nós. E que bênção, né, irmãos? Essa aula, que bênção essa lição, que você possa aproveitar muito, com muita oração, né? E importante que você leia 1, 2 vezes, leia os versículos aqui, e que todos possam ter uma excelente aula em nome de Jesus.